bem-vindo a mais uma aula do Descomplicando Newborn. Hoje eu vim aqui para dar uma aula de fotografia para vocês. Lembrando que toda terça e toda quinta às 21 horas eu tô aqui com conteúdo novinho em folha para vocês. E hoje eu vou falar de um assunto que muita gente me pergunta. Eu acho que é uma das perguntas que mais chegam para mim. Que é: Nina, que câmera que eu devo usar? Nina, como é que eu faço para aprender fotografia? Nina, é muito difícil ser fotógrafa. Enfim, então hoje nós vamos desvendar algumas coisas importantes para você conseguir utilizar bem o seu equipamento fotográfico, ou ainda para que você aprenda como você vai escolher o seu primeiro equipamento, tá bom? Meu nome é Nina, eu sou fotógrafa especialista em fotografia de bebês recém-nascidos e na aula de hoje eu vou te ensinar como utilizar melhor o seu equipamento fotográfico, principalmente utilizando a sua câmera no modo manual. Deixa eu ver. Nina, não tá dando pra ouvir. Gente, mas alguém me fala aí se tá dando áudio? Qualquer coisa, Petra, entra e sai de novo pra ver se vai dar. E pessoal que tá acompanhando, seja ao vivo, seja gravado, já deixa aqui embaixo muitos coraçõezinhos, curte aí que isso ajuda demais esse conteúdo ser espalhado para todas as pessoas que quiserem, né, ter acesso a esse conteúdo, que queiram saber mais de fotografia. Então deixa seu coraçãozinho que isso me ajuda muito. Se você está no YouTube, curte aqui, se inscreve no canal, vai ser um prazer te ter aqui, tá bom? Então bora lá, gente. Muita gente acha que o que faz o profissional ser mais profissional ou menos profissional é a câmera que ele utiliza. Inclusive a gente tem essa nomenclatura, né, de falar, essa câmera é profissional, essa câmera é semi-profissional, essa câmera não é profissional. Então hoje a gente vai entender um pouquinho mais disso e a gente também vai entender o que eu preciso saber para que eu possa me destacar e de fato utilizar o meu equipamento da melhor forma possível, tá bom, gente? E é o seguinte, quem é fotógrafo e quem sabe pensar como um fotógrafo, até com o celular consegue fazer foto boa. Isso porque não é simplesmente o equipamento que vai fazer a diferença no resultado final. Na verdade, o equipamento, ele faz uma pontinha, mas eu posso dizer que o equipamento ele faz 20% do processo. Entrega uma câmera profissional na mão de uma pessoa que não é profissional, você vai ver o resultado. O resultado não vai ser nada legal. Agora entrega um equipamento simples na mão de um profissional e você vai ver que o resultado vai ser sensacional. Isso porque, e eu já vou quebrar esse paradigma, né? Quem é profissional ou não é o equipamento, e sim o fotógrafo, tá bom? Então, gente, não fica preocupado demais. Ai, que câmera que eu vou comprar? Se essa câmera é boa, se essa câmera não é boa. Claro que você tem que pesquisar. É claro que você vai tentar comprar com o dinheiro que você tem para investir o melhor equipamento possível, mas no final das contas, não é isso que vai fazer com que o seu resultado seja bom, não. O que faz essa diferença é você saber pensar como uma fotógrafa. E é isso que eu vou dividir com você aqui, tá? Eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, eu vou te dar o passo a passo para que você possa pensar como uma fotógrafa, tá bom? Então, acontece várias vezes, né? Do pai e da mãe tá ali fazendo bastidores do ensaio e faz uma foto com o celular. E a foto não fica muito legal. E aí eu pego o celular e eu faço uma foto. E a foto fica muito bacana. Então é justamente isso, porque a gente como fotógrafa já tem um olhar. Só que esse olhar, gente, ele é técnico, não é somente talento, tá? Tem muita gente que fala assim, ai, mas então eu tenho que ter talento, eu tenho que nascer sabendo. Não, você não precisa nascer sabendo, ok? Isso é um processo que a gente vai construindo, que a gente vai estudando e que a gente vai alcançando com o tempo e com muito estudo, tá bom? Então, beleza. A aula de hoje não é uma aula que eu vou ficar aqui te passando lista de equipamento para você comprar, tá? Eu vou te mostrar minha câmera, eu vou te falar um pouquinho de lente, mas não é o foco eu te falar que câmera você deve comprar ou não deve comprar. Só que se você prestar atenção no que eu vou trazer aqui para você, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito na hora de você escolher o seu primeiro equipamento. E se você já é fotógrafa, se você já trabalha com fotografia, eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar a entender alguns pontos que talvez você está deixando passar, que você não está dando a devida atenção e que por isso as suas fotos não estão saindo do jeito que deveriam, tá? Hoje, mais do que qualquer coisa, eu vou te ensinar
a utilizar sua câmera no modo manual. Então eu já dei curso para várias fotógrafas que não se sentiam seguras. Tinha um equipamento até muito legal, mas só usava a câmera no modo automático. Hoje eu vou te tirar dessa prisão, tá? Então, modo automático nunca mais. Agora você vai aprender a fotografar no modo manual, tá bom? Então bora lá que eu vou começar com esse conteúdo que tem tudo pra fazer muito sucesso, que eu sei que vocês gostam de uma aula de fotografia, né? Inclusive eu trouxe aqui alguns equipamentos, eu vou mostrar pra vocês, já vou deixar aqui tudo bonitinho, tá bom? E o que eu mais quero é que vocês aprendam a pensar como fotógrafas. Então, independente da lente que você vai usar, independente do equipamento que você vai utilizar, isso vai servir pra você, porque eu vou te ensinar a pensar, tá? Então eu não tô falando aqui de uma câmera específica, de uma marca específica, não é isso, tá? Então não interessa com que equipamento você vai utilizar, se você seguir isso que eu vou te falar aqui hoje, eu tenho certeza que o resultado das suas fotos vai se transformar, tá bom? Então, gente, é o seguinte, essa aula de hoje é uma oportunidade para quem está começando, para aprender que mesmo com uma câmera simples você consegue obter o resultado que você deseja. E eu já contei aqui algumas vezes, mas eu fiz faculdade de fotografia. Nessa faculdade, gente, basicamente quem entrou sem saber fotografar saiu sem saber fotografar. Porque a parte de fotografia mesmo não era muito boa. Era a parte de gestão, de marketing, essa parte era bem legal. Mas a parte de fotografia mesmo não era. E tinha um fotógrafo que ele tinha uma câmera bem simples. E ele fazia fotos incríveis. E quando eu vi a câmera dele, eu não acreditei que câmera que ele tinha. E isso me abriu muito os olhos, porque eu já tinha uma câmera muito boa e eu olhava para o resultado das fotos dele e falava, caramba, o resultado da foto dele é incrível, nem parece que ele usa uma câmera tipo a minha. Mas o que faz com que isso aconteça? Ele sabia utilizar os recursos que a câmera dava e mais que isso, ele conseguia de fato pensar de forma estratégica para utilizar da melhor forma possível o equipamento que ele tinha. Tá bom? Então, não tem problema se você está começando com um equipamento super simples. Se você entender essa tríade que eu vou explicar aqui hoje, para você utilizar sua câmera no manual, você vai conseguir obter um resultado incrível, tá bom? E assim, gente, eu mesma comecei com uma câmera muito simples. Eu comecei fotografando com uma Canon T1i recondicionada. Na época, a Canon já estava na linha T3, tá? Já estava T3i. Eu comprei a T1, ou seja, era a primeira. Já existiam outras melhores do que essa linha. Olha que ela era a linha de entrada. E era uma câmera recondicionada. O que é uma câmera recondicionada? É uma câmera que ou ela deu algum defeito e a pessoa devolveu, e aí a empresa ela arruma a câmera e depois vende por um preço mais barato, ou então a pessoa comprou, não gostou e devolve, e aí acontece o mesmo processo, tá? Então eu comprei essa câmera, ela é a mais simples possível, na época custou 400 e poucos dólares, assim, ela foi bem barata, na época o dólar era 1,58 inclusive, e, bem, era uma câmera muito simples mesmo. Só que com essa câmera, eu consegui aplicar esse tríade que eu vou explicar para vocês aqui hoje e comecei a fazer fotos. E comecei a treinar e fazer foto de tudo quanto é coisa, tá? Então eu fiz foto, na época eu comecei fazendo balé, fiz muita foto de balé, mas onde eu ia eu levava minha câmera. Fiz foto de obra, porque na época eu ainda estava trabalhando com engenharia, fiz foto de doce, fiz foto de gente, enfim, tudo que tinha oportunidade para fotografar, lá estava eu para poder fotografar. E até que chegou novembro e eu fiz meu primeiro evento pago. E no meu primeiro evento pago com fotografia eu ganhei R$8.000. Fazendo fotos simples, com uma câmera simples, com uma lente simples. E esses R$8.000 me proporcionaram com que eu pudesse voltar para os Estados Unidos, comprar uma câmera melhor, comprar uma lente melhor e continuar investindo na minha fotografia. Então, se eu tivesse esperado ter a câmera perfeita para começar a vender, para começar a me colocar no mercado, para começar, né, de fato, a fotografar profissionalmente, talvez eu nunca tivesse o equipamento que eu tenho hoje. Porque eu ia ficar o quê? Travada. Porque eu ia precisar de muito dinheiro para fazer investimento nesse equipamento. Só que não, eu comecei do jeito que deu. E fui treinando, gente. Eu comprei a câmera em março, meu primeiro evento foi em novembro. Eu fiquei alguns meses treinando, fotografando tudo que dava para eu ganhar o quê? Intimidade com a câmera.
até que eu fiz meu primeiro evento pago e aí eu consegui faturar um bom dinheiro com fotografia, tá bom? Então, basicamente, vamos falar logo quais são esses três pilares da fotografia que você precisa entender para poder utilizar a sua câmera do modo manual, tá? E primeira coisa é que eu vou separar aqui, a gente costuma falar de câmera profissional e câmera não profissional. Eu não gosto de usar essa terminologia e eu utilizo câmera full frame e câmera cropada. Câmera full frame, que é o que as pessoas chamam de profissional, mas de novo, eu não uso o termo profissional, porque quem é profissional não é a câmera, somos nós. Então eu posso usar uma câmera cropada, que é uma semi-profissional, e ser profissional, tá? E ter fotos maravilhosas, fotos profissionais, tá bom? Então nós vamos usar câmera full frame e câmera cropada. A diferença dessas duas câmeras é o tamanho do sensor, tá? Quanto maior o sensor, maior a qualidade da imagem. Perdão. Então, quanto maior o sensor da imagem, maior a qualidade dessa imagem. A câmera, que é a full frame, ela tem um sensor maior do que a câmera cropada. Então, basicamente, a diferença tá aí. Uma tem um sensor maior, outra tem um sensor menor. Por ter o sensor menor, a qualidade é um pouquinho menor e a gente vai ver uma diferença nas lentes. As lentes que são feitas para funcionar na câmera full frame, ela encaixa na câmera cropada, que tem um sensor menorzinho. Mas como ela tem um sensor menorzinho, ela vai dar o que a gente chama de fator de corte. Então essa lente aqui, por exemplo, é uma lente 50mm. Mas se eu usar uma câmera que é cropada, que tem um sensor menorzinho, essa lente vai deixar a minha foto com mais um. Então faz com que a minha lente, ao invés de 50mm, funcione como uma 70mm, tá? Então ela faz com que a minha lente, ela aumente, né, o número, ela fique mais um, ok? Então é só isso que vai acontecer. E sim, a qualidade é um pouquinho menor. Se você usar o ISO muito alto, vai dar mais grão, mas não tem problema. Dá pra você trabalhar muito bem. E o que eu preciso que vocês entendam é sobre a tríade que vai nortear a nossa foto. Fotografia é luz, tá? Então, basicamente, a tríade da fotografia está relacionada com a quantidade de luz que a gente fornece para a nossa imagem, porque é a partir da luz que a imagem vai se formar, tá bom? Então, bora lá. A primeira coisa que eu preciso entender eu vou trazer mais uma terminologia que é bem interessante a gente saber, tá? Isso aqui é chamado de corpo da câmera, tá bom? Então, muitas das vezes, quando a gente vai comprar uma câmera, tá escrito lá, corpo. Então, tá falando dessa parte da câmera aqui, tá bom? A DSLR e agora tem a mirrorless, né? Mas elas são vendidas separadas. E a lente, que é a parte que a gente encaixa no corpo, eu preciso verificar, né, se ela tem compatibilidade. Então, a lente que é Nikon encaixa com a câmera que é Nikon, a lente que é Canon encaixa com a lente que é Canon, e tem outras lentes que encaixam em vários tipos de câmera. Então, por exemplo, eu estou usando aqui uma Sigma, mas é uma Sigma para Canon. Então, o encaixe dela é específico para servir na Canon, tá bom? Então, já sei que agora esse é o corpo e essa é a lente, tá? E eles dois em conjunto é que eu vou conseguir observar essa tríade que eu vou falar pra vocês agora, que é o mais importante da gente entender agora pra fotografia. Então, primeira coisa, nós vamos falar do ISO, que eu já comecei a falar aqui, inclusive. E vou falar um quesito do ISO aqui que eu tenho certeza que tem muita fotógrafa que é profissional e que não sabe ainda, tá? Então, já fica ligado que isso aí vai dar diferença no seu trabalho. Então, basicamente, o ISO é a sensibilidade que eu vou estabelecer para a minha foto, tá? É a sensibilidade com a qual a minha câmera vai perceber a luz. E ela vai deixar com que o meu sensor capte essa luz, tá? Antigamente, quando a gente usava máquina de filme, o ISO era também chamado de ASA, né? E que era a sensibilidade do filme. Eu comprava um filme com ISO X, então eu comprava um filme com ISO 200, que era um ISO para fotografar durante o dia, que é um número muito baixinho, então tem pouca sensibilidade à luz, então eu vou para um lugar que está muito iluminado, não preciso de luz. Agora, eu comprava um filme com ASA ou ISO 800 para fotografar em casa, interno. Por quê? Porque é o ISO que tem mais sensibilidade à luz, então eu posso ter uma iluminação menor
que ele ainda assim vai conseguir captar a luz, tá bom? No nosso caso aqui, o ISO também funciona, mas a gente seta o ISO que a gente quer na câmera. Então eu posso colocar lá o ISO 100 e ele vai captar pouca luz, então eu preciso de um ambiente muito iluminado. Ao passo de que se eu estou num ambiente que tem pouca luz, eu vou colocar meu ISO lá para 1000. E aí ele vai conseguir captar a luz. Então a olho nu eu vou estar achando tudo escuro, mas a minha câmera vai conseguir clarear essa imagem. Qual que é a contrapartida? E aí todos os três pilares sempre vai ter uma parte boa e uma parte ruim. Então, eu trazer um ISO mais alto vai me trazer sensibilidade à luz. Mas, ao passo contrário, ele vai me trazer mais grãos na minha foto, mais ruídos na minha foto, que são aqueles monte de pontinhos que dão na foto e que eles diminuem também a nitidez da foto, tá? Então, quanto menos ruído, mais nitidez, quanto mais ruído, menos nitidez. Só que quanto menos ISO, menos luz. Quanto mais ISO, mais luz, tá? Então deu para entender que o ISO, né? O ISO ele é responsável para falar qual que vai ser a sensibilidade à luz. Se eu tenho um ISO baixo, ele precisa que o ambiente já forneça luz ou os outros pezinhos da nossa tríade forneça luz, porque ele vai estar com pouca captação de luz, porém ele não vai dar ruído e vai dar uma melhor nitidez na minha imagem. Quando o ISO está alto, ele vai captar mais luz, porém ele vai trazer mais ruído para a minha imagem. Beleza? Fechamos o ISO então. O segundo fator, e que ainda está ligado com a minha câmera, é a velocidade do obturador. O obturador é uma cortininha que fica aqui dentro da minha câmera e que ela vai fazer com que a minha câmera permita a exposição do meu sensor. Então, quando eu clico, ó, ele clica, tá vendo? A cortininha clica. Eu vou clicar bem devagarzinho aqui pra vocês enxergarem, ó. Viu ela clicando? Ó, expôs o meu sensor, tá? O que isso funciona? Quanto mais tempo o meu sensor ficar exposto, mais luz vai entrar. Então, a velocidade do obturador, que ele vai abrir, a velocidade do... É isso mesmo. A velocidade do obturador, o quanto ele vai abrir e vai fechar rápido, vai definir quanta luz vai entrar. Então, se ele abre e fecha muito rápido, entra pouca luz. Se ele abre, fica aberto e depois fecha, vai entrar muito mais luz. Qual que é o problema? Qual que é a contrapartida disso aí? Se a minha cortina ficar aberta por muito tempo, tudo que é movimento ela vai captar durante o tempo que ela está aberta. Agora, se ela abre e fecha muito rápido, ela congela esse movimento. Então, se tiver uma pessoa passando, andando, vai passar só um vulto, porque ela vai pegar todo esse movimento. Ao passo que se ela estiver muito rápida, ela congela esse movimento. Então, se eu estou fotografando pessoas, por exemplo, eu não aconselho que você fotografe abaixo de 1 por 160, tá? Que é a divisão aí de 1 minuto, né? Então, eu estou dividindo por 160. E aí, é a velocidade. Agora, se eu quero fazer uma longa exposição, igual aqui está por 30 segundos. Ele vai expor por 30 segundos o meu filme, ó. O meu sensor, ó. Viu? E ele consegue mais aqui, ó. Ó, vai expor bastante, ó. Viu? Agora, se eu for bem rápido, eu vou colocar aqui, ó, 1 por 160, que é o que eu aconselho para fotografar a gente. Olha como é rapidinho, ó. Você quase não vê. E eu tenho como fazer, ó. Aqui tá 1 por 2000, ó. É muito rápido, tá? Então, eu vou congelar o movimento. E por último, a gente vai falar de algo que está relacionado agora com a minha lente, tá? Que é a abertura do diafragma. Cada lente tem o seu próprio diafragma, tá bom? O que acontece? O diafragma é um mecanismo que vai abrir e vai fechar a lente para permitir que entre mais ou menos luz na minha lente. Quando a minha lente está muito aberta, o número vai ser pequenininho. E quando ela está muito fechada, o número vai ser grandão. É o contrário mesmo, tá bom? Só que quando o número está pequenininho, ela está muito aberta, então entra muita luz. E quando o número está muito grandão, ela está muito fechadinha, então entra pouca luz. Qual que é a contrapartida? Primeiro, as lentes que elas têm uma ótica mais simples, geralmente, elas não têm um número muito pequenininho. Ou seja,
ela não abre muito. Então não são lentes claras, tá? Então lentes claras são lentes que ficam 1.2, 1.4, 1.8, 2.0, 2.8, tá? E são lentes claras. E lentes que não são claras são lentes 3.5, 4.5, 5.6, que começa, esse é o número mínimo que ela vai abrir, tá? Tem lentes que chegam até 11, até 22, mas o que a gente está falando aqui é o do número mínimo, tá bom? Então, o número mínimo é o máximo que a sua lente vai abrir, ok? Quanto mais abre, mais luz entra. Quanto mais fecha, menos luz entra. Qual é a contrapartida? Quanto mais abre, ok, eu vou ter mais iluminação, mas o meu foco, ele vai ter um range muito menor, que é a profundidade de campo, tá? Então, se eu tô com a minha lente muito aberta, o número lá em 1.2, lente muito aberta, entrando muita luz, mas se eu focar no meu olho, a minha sobrancelha vai estar desfocada, ela já não tem tanta nitidez. O meu cabelo está muito desfocado e a parte de trás mais desfocada ainda. Agora, se eu fotografo em 4.5 e foco no o meu olho está focado, a minha sobrancelha está focada, o meu cabelo está focado e aqui atrás começa a desfocar. Se eu fotografo em 11, que é muito fechadinho, o meu olho está focado, a minha sobrancelha está focada, o meu cabelo está focado e lá atrás está focado. Então tudo depende do que eu quero. Consegue perceber? Então não existe o que é certo e o que é errado. Existe o que eu desejo atingir. E a foto, ela é o balanço desses três pilares, tá? Então, o resultado da foto é eu equilibrar o meu ISO, a minha abertura e a minha velocidade. Eu vou equilibrar esses três para eu ter uma exposição perfeita. Só que o que muita gente não sabe é que quando eu vou balancear esses três itens, eu sempre tenho que pensar em qual é a minha prioridade. Porque muita gente fala assim, coloca no fotômetro, olha no fotômetro, zero fotômetro, que é uma reguinha que tem aqui, e esquece, eu não quero nem falar o que é fotômetro. Fotômetro não serve. Não olha pelo fotômetro. Porque quem aprende a fazer pelo fotômetro acaba não dando atenção no que realmente tem que dar atenção. E o que você precisa fazer? Você precisa definir qual é a sua prioridade. O que você precisa nessa foto? Eu preciso que ela não tenha ruído. Então, o meu foco é o ISO. Então, eu vou deixar o meu ISO o mínimo possível e vou mexer nos outros dois pilares que eu tenho. Então, eu vou mexer na velocidade do meu obturador e eu vou mexer na abertura da minha lente. Não, eu preciso de profundidade de campo legal. Eu vou fotografar uma família inteira e eu preciso de todo mundo focado. Eu preciso fotografar em 4.5 no mínimo. Então, eu vou mexer no ISO e na velocidade do meu obturador. Não, eu preciso congelar o meu movimento. Então, eu vou cravar em 1.60 e o restante eu mexo no ISO e na abertura do diafragma. Então, o importante não é, só fotografa ISO 100 e essa que é a regra. Não é assim. Veja qual é a sua prioridade. Eu prefiro 1000 vezes ter uma foto com ruído, mas uma foto focada, do que uma foto sem ruído nenhum, mas aquela foto que não tem foco, aquela foto que não tá boa, tá? Então, veja qual é a sua prioridade. E assim como você não vai conseguir um produto que seja o melhor e o mais barato, né? Ou ele é o melhor ou ele é o mais barato. Os dois não vai ter como. Então, não tem como você ter uma foto sem ruído, congelada e com a profundidade de campo excelente. Você vai ter que priorizar, tá? E a gente prioriza um em detrimento dos outros, porque sempre a gente vai ter uma contrapartida e eu sempre preciso adicionar luz. E toda vez que eu adiciono luz, eu trago algo meio que indesejado para minha foto. Mas não tem problema, desde que eu saiba usar. Inclusive tem essa regra, olha, o ISO tem que ser o mais baixo possível. Eu vejo tanta gente falando isso, gente, pelo amor de Deus. Assim, isso me deixa desesperada. Primeiro, o ISO muito baixo, ele te dá em contrapartida, sabe o quê? Muito contraste. Eu vejo gente que fala assim, nossa, menina, minha sombra é uma sombra muito dura, muito contraste, preto muito escuro, sabe? Aí você vai ver a pessoa só fotografa com ISO 100. Outra coisa, velocidade, né? Quanto maior a sua velocidade, mais nitidez a sua foto tem. E aí eu vejo gente que só fotografa em por 60. Porque eu tô externa e eu queria o ISO mínimo. Sendo que podia subir o ISO um pouquinho, não ia atrapalhar a imagem. Sobe o ISO um pouquinho e coloca a velocidade lá em cima. A foto fica nítida, 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 tá? Então para com essa bobeira. ISO tem que ser o mais baixo? Não. Depende do que eu busco para minha imagem, ok? Então a gente tem que entender esses três pilares. Quando eu consigo entender essa tríade e consigo entender que eu tenho que priorizar algo,
fica muito mais fácil de eu entender e colocar aqui na minha câmera o que eu quero. Então eu não preciso mais trabalhar no modo automático. Porque no modo automático, a câmera que vai falar qual que vai ser o ISO, a câmera que vai falar qual que vai ser a velocidade, a câmera que vai falar qual que é a abertura. Não, você é que vai definir. Você que vai definir o que é prioridade para você. Ok? Então é isso que vai fazer a diferença. O que faz você ser profissional ou não é você conseguir de fato pensar como fotógrafo. O fotógrafo não deixa a câmera decidir. Ele sabe, não, é nessa foto aqui eu quero um efeito desfocado no fundo. Um efeito desfocado. O que eu preciso para ter um efeito desfocado? Eu preciso de baixa profundidade de campo, tá? Então eu preciso que onde eu foco tenha muita nitidez, mas logo atrás já não tenha tanta nitidez. O que me dá baixa profundidade de campo? Abertura grande, ou seja, um número bem pequenininho. Então 2.0, 1.8, 1.4, 1.2. Aí tem gente que fala assim, mas em 1.2 a foto não vai ficar focada. Coloca essa velocidade lá em cima para você ver, porque velocidade alta dá nitidez. Fotografa em 1.2 com a velocidade 1 para 2000. Vai ter muita nitidez, tá bom? Então é só você definir aquilo que você deseja para sua imagem, tá bom? Então é isso que você precisa entender. E aí, o seguinte, o que a gente precisa para de fato fazer isso funcionar? Treinar. Não tem mistério. Eu preciso de treinar, tá bom? Então assim, pega a sua câmera, corre aí no YouTube e digita o nome da sua câmera e ISO. Aí você vai descobrir como que você mexe no ISO na sua câmera. Depois você corre no YouTube e pesquisa aí a abertura e depois velocidade. E aprende a mexer na sua câmera. Entendendo e escreve aí, volta essa aula, escreve o que eu te ensinei aqui, o que significa abertura, o que significa a velocidade, o que significa o ISO, qual que é a possibilidade, a parte boa de um, qual que é a parte boa do outro, escreve para você entender. Porque uma vez que você entendeu, depois você só tem que aprender onde vai apertar o botão. Isso é super simples. Sabe por que é mais difícil? Você já fez, você já está pensando como fotógrafa, ok? Combinado? Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Voltarei em breve com mais uma aula para vocês. E é isso, se você gostou, deixa seu comentário. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo, depois eu volto para responder vocês. Espero que vocês aproveitem, tem muito conteúdo aqui no Instagram, aqui no Facebook, aqui no YouTube. Então aproveita, tá? E eu espero ver vocês na próxima semana. Um beijo!